Boa noite a todos, meus amigos. Sejam bem-vindos a esse retorno dos nossos trabalhos aqui na nossa página, né, no Grupo Espírita Inácio Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma palestra muito interessante sobre a vida e a obra da Ivone Pereira, né? Essa escritora que tanto contribuiu para a doutrina espírita e que tantos conhecimentos nos trouxe através da espiritualidade e tantas casas que se beneficiam hoje com esses conhecimentos da Ivone, né? Esses conhecimentos que a Ivone nos trouxe. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, Rony Maia, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E o Rony aqui vai fazer a palestra para nós. Então, aqueles que gostarem do assunto, que se interessarem por esses conhecimentos, podem estar convidando os amigos para compartilharem, para estudarem com a gente hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Rony, uma boa noite. Seja bem-vindo à nossa casa, mesmo virtualmente. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão acompanhando através do Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara. Eu estou em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e divulgaremos Vida e Obra de Ivone Pereira. Rony, então eu vou fazer uma prece e aí a gente já deixa você à vontade para falar, tá? Pessoal, nos desculpem, nós atrasamos alguns minutinhos, porque problemas técnicos aqui. Vamos então elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, pedindo à espiritualidade amiga que intua o nosso irmão, que ele possa nos passar da melhor forma estes ensinamentos e que nós todos, juntos do Cristo, juntos dos nossos irmãos que compartilham da doutrina, que compartilham da intenção de aprender mais sobre ela, estejam amparados pelo Divino Mestre e todos os seus mensageiros de luz. Que assim seja. Rony, vou passar a bola para você, tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos que estiverem nos acompanhando. A divulgação, então, será sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira, médium dedicada à seara espírita, e nós vamos fazer, então, os apontamentos dessa noite baseados em suas próprias obras. E uma dessas obras que ela nos deixou, revelando boa parte de sua vida, como se fosse mesmo uma autobiografia, foi o livro Recordações da Mediunidade. Lançada essa obra em 1966, então, quando ela, então, na sua maturidade, nos deixou um livro relatando tudo que ela passou, como foi sua vida. Há outras obras também após a sua desencarnação, obras póstumas, como o livro chamado A Luz do Consolador, que são coletâneas de seus artigos, crônicas, uma mini biografia também deixada por ela e reunidos depois de sua desencarnação e lançado pela Federação Espírita Brasileira. E outros autores, pesquisadores, e à medida que nós formos falando, nós vamos relembrando os livros da autoria de Ivone e, para o início, então, vamos buscar como tudo começou, como aconteceu, então, a sua trajetória na nossa pátria brasileira no século XX. Ela nasceu, então, em 24 de dezembro de 1900, na antiga vila de Santa Teresa, hoje Rio das Flores. Até então, era uma vila que pertencia à cidade de Valença, aqui no estado do Rio de Janeiro, no sul fluminense, e onde ainda hoje, no caso, temos lá a cidade já emancipada, chamada Rio das Flores, repetimos. Então, é uma vida com dedicação à mediunidade. Como ela nos relata em sua obra, ela já nasceu médium desenvolvido. Então, com essa mediunidade toda ostensiva que ela portava, Ivone teve a permissão do alto para nascer no lar espíritas, lá no início do século XX, numa vila, num lugarejo no interior do estado do Rio de Janeiro.
Então, praticamente foi uma misericórdia ela concedida, como a própria nos diz, para ajudá-la a resgatar um passado de faltas, de erros e de enganos. Mas há um detalhe muito interessante que se repetiria ao longo de sua existência, porque ela veio desencarnar no dia 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro, com quase 84 anos de vida. Então, durante 54 anos, ela se dedicou à mediunidade, na psicografia, na psicofonia, na cura, nas consolações através de cartas, no aconselhamento, na evangelização moral cristã, um trabalho que ela se desdobrou para atender, então, a um e a outro, ou as casas espíritas por onde ela passou. Mas esse detalhe que nós já vamos trazer inicialmente foi uma coisa, algo muito interessante, um fato fora do comum, que aconteceu com o bebê Ivone no dia 23 de janeiro de 1901. Um súbito acesso de tosse fez com que a menina ficasse desacordada. Na linguagem clínica, o processo se dava que hoje não tem mais problema, mas no passado era muito complicado esse diagnóstico, que era a letargia, a morte aparente. Parte do corpo não reanima, fica estagnado, paralisado, ou também a catalepsia, quando há uma outra região paralisada. A letargia é mais geral, todo o corpo, para nós entender. E a catalepsia é setorial, uma parte que não reanima. E esse bebê não reanimava, não reagia através desse súbito acesso de tosse. Segundo Ivone, já era reflexo de em seu espírito da vida anterior, onde ela cometera suicídio pelo afogamento. Fato esse que se repetiria ao longo da existência com esses momentos nos quais ela ficaria praticamente inerte, cataléptica ou no processo letárgico. Então, Ivone nos conta que a mãe, Dona Elizabeth do Amaral Pereira, pediu a todos que não sepultassem a filha. Pediu a eles, no caso os familiares, onde eles estavam na casa da avó paterna, lá nessa vila, 6 horas de espera. Porque no íntimo, essa mãe tinha certeza que a filha não havia partido. Na nossa linguagem espírita, não havia desencarnado. E assim passou. O tempo foi vencido. 6 horas decorridas. Mas essa mãe, mais uma vez, pede que não sepultasse. Pediu, aliás, que não sepultasse a filha. Então, mais uma hora de espera. Então, essa senhora se dirigiu a um compartimento da casa, onde havia uma imagem de Maria, a mãe de Jesus, a Mãe Santíssima. E lá, ainda ligada ao catolicismo, mesmo o marido sendo espírita, mas eles ainda com ligações ao catolicismo, repetimos, início do século XX, ela então orou sem interrupção durante 1 hora, 60 minutos, a nossa mãe maior, pedindo a intercessão para que a filha não fosse sepultada e que alguma providência fosse tomada. Então ela sai desse aposento e se dirigiu ao local onde estava a menina, ali no caixãozinho preparado, com uma grinalda de filó e uma coroinha de rosa sobre a cabeça, como se diz no interior, o anjinho já estava preparado para o sepultamento. Então ela vem como inspirada sobre aquele corpinho e passa-lhe as mãos como se fosse um passe. Ao passar as mãos sobre o corpinho do bebê, este véuzinho de filó foi repuxado e a coroinha de rosas feriu a cabeça de Ivone, que eram rosas naturais, e nisso ela dá um grito. E com esse grito, nesse ímpeto, a mãe levanta o bebezinho do caixãozinho e percebe, então,
que ela estava reanimada. Com aquele choro forte, Ivone estava revigorada para então cumprir a jornada reencarnatória. Essa prece a mãe repetia durante toda a infância e Ivone registrou no livro Recordações da Mediunidade, dizia mais. Dizia que Ivone pertencia a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, por ter intercedido em favor de sua vida e ela ter vingado após aquele momento tão longo, tanta espera, e ela renascida para trabalhar, para exercer então o que estava em sua reencarnação, no seu planejamento de uma nova vida, nesse caso, com uma mediunidade ostensiva para ser fiel ao que os amigos espirituais me concediam, para então reabilitar um passado de erros, de tropeços e de falhas, como foi o suicídio na vida anterior, e também um outro suicídio, uma vida pregressa. Então, são 2 suicídios que ela nos narra, que nós vamos desenvolver mais adiante, e então estaria para ela uma reencarnação expiatória que ela deveria cumprir com muito zelo, com muita dedicação. Então, desde pequena, Ivone via, ouvia e convivia com os espíritos naturalmente. Com sua vidência, alguns parentes próximos a ela viam também, alguns médicos, mas não todos, a maioria estranhava a menina dizer que este ou aquele outro estava do lado, e ela confundia de tal maneira que ela entendia que era um reencarnado, alguém da família que estava junto. A ponto, então, de o primeiro espírito se manifestar a ela, que seria seu guia espiritual, seu conselheiro, seu amigo de todo o tempo de reencarnação, o pai da vida anterior, Charles, seria seu guardião, digamos assim. Desde pequena, ela o via e o confundia com o pai, senhor Manuel José Pereira, a ponto de dizer que ele não era o seu pai, o pai era o outro, que ela apontava e o via, com traje de época, traje do século XIX, com cartola e fraque, e a se movimentar na casa, porque ela o identificava muito bem. Isso aos 4 anos de idade. Então, cresce essa menina no lar espírita, participando do evangelho, das leituras, outro espírito se manifesta, então, nas reuniões mediúnicas que eram realizadas naquele lar, Dr. Bezerra de Menezes, o outro guia espiritual. Então, Ivone já contava com Charles e passa a ter, então, Dr. Bezerra de Menezes como outro guia desvelado que a atenderia mais como conselheiro, como um pai que foi uma das suas vidas passadas, e em espírito, Dr. Bezerra de Menezes a acompanharia no sacerdócio mediúnico. Mas passam os anos, um outro espírito começou a se manifestar também. Esse já dava apreensão, medo e temor. Entenderam até que era um processo obsessivo. Era Roberto de Cadanegas, o marido da vida anterior de Ivone, que a procurava por amá-la muito, não para atormentá-la, nem tampouco para perturbá-la, mas ela, por ter seu agravo contra ele, por tê-lo abandonado na vida anterior como marido, tinha esse agravante. Então a jovem o temia quando ele aparecia. Inclusive, ele a levava a um desdobramento mediúnico, ela revia cenas, revia época, revia lugares, e além de vê-lo, naturalmente, como espírito, vagando pela sua casa, sempre com um semblante pesaroso e triste, mas, repetimos, não no processo de perturbação obsessiva. Ele a procurava pelo amor, mas ela, temerosa, entendia, então, que era uma obsessão como os demais da família, porque viu que ela ficava muito transtornada, muito desequilibrada com a aproximação desse espírito. Como a família tinha o pai que sempre mudava de cidades em cidades devido aos seus negócios, eles vieram morar perto
de onde estou hoje, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vieram, então, dessa antiga vila de Santa Teresa, vieram para Barra Mansa, Rio de Janeiro. E lá em 1914, em Barra Mansa, havia a assistência espiritual Bittencourt Sampaio. Então a mãe logo fez amizade com o médium, que era o trabalhador dessa organização espírita, lá no início, repetimos, do século XX, e o seu Manuel Ferreira Horta, o seu Zico Horta, atendeu prontamente e foi diagnosticado realmente, pela intercessão do espírito Bittencourt Sampaio, que esse espírito estava realmente envolvido com a jovem Ivone. Conseguiram, então, que o espírito desse uma trégua, tivesse o afastamento, mas o espírito Bittencourt Sampaio alertou Ivone sobre sua árdua missão, seu trabalho grandioso que ela teria pela frente para desenvolver, que ela fosse uma pessoa destemida, se guardasse em fé, coragem e muita perseverança, porque não seria fácil, como não foi. A vida de Ivone foi toda recheada de percalços, de dificuldades, vivendo de favor dos familiares. Ela não casou, não constituiu lar, não teve filhos, ela viveu de favores quando os pais desencarnaram, de familiares que a apoiavam e a acolhiam em seus lares, para então ter uma forma de sobrevivência. Então foi uma vida muito difícil, onde faltavam-lhe os recursos materiais, e ela abnegadamente, sempre dedicada, silenciosa, sofrendo tanto o processo que ela resgatava devido às vidas passadas que ela perdera por mau uso e mau proveito. Então passa mais o tempo, eles vão mudar para uma outra cidade no sul de Minas, chamada Lavras. E lá em Lavras, então, que começará, então, o trabalho mediúnico de Ivone Pereira, já médium, já estudiosa da doutrina espírita, conforme já narramos, dedicada pelas leituras, muito ligada às obras deixadas por Allan Kardec, que já haviam chegado ao Brasil e traduzidas, então ela conseguia ter acesso ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, ao Livro dos Médiuns, as obras básicas, e outras que ela poderia ter acesso também para a leitura. Então, em Lavras, ela é convidada a participar de reuniões de materializações. Ela não desenvolve esse tipo de mediunidade por recomendação de Dr. Bezerra de Menezes, mas numa dessas reuniões de materializações, na casa da médium, que eram feitas nas casas, ainda não tinham centros espíritas organizados, eram em residências. Então, na casa da senhora Zulmira Teixeira, materializou-se o espírito Roberto de Canaleiros, de volta, lá pelo ano de 1926. E aí, pelo aparelho fonador da médium, o espírito materializado, então a médium, com a voz masculina, dá, então, a notícia a Ivone, porque ela via o espírito, Ivone Providência, viu o espírito naturalmente materializado, como os demais presentes naquela reunião de materialização. Ele dá a mensagem a ela, por amá-la muito, a procurava. Ele, por ter buscado o suicídio de maneira inconsciente também na vida anterior, mas tinha um suicídio imputado em vida bem anterior à vida, a última romagem terrena, ele precisaria trabalhar junto a ela para socorrer suicidas, receitar o receituário, no caso, porque naquela época era muito comum nos centros espíritas dispensar o receituário médico, e ele, como foi médico na vida anterior, trabalharia com ela com o receituário. E assim foi feito. Durante bom tempo em Lavras, Roberto de Canaleiros se manifestou e Ivone continuou naquela cidade trabalhando. Começou a receber, então, além das receitas, outras orientações, e ele, espírito, ela como médium, fizeram várias intervenções para socorrer espíritos suicidas,
e outros sofredores do plano espiritual, como também no atendimento aos encarnados. E lá em Lavras, então, começa um outro trabalho que despontou, que foi a sua psicografia. Além dos relatos já trazidos por Roberto de Canalejas, os primeiros livros foram registrados através desse espírito, mas que só seriam concluídos mais adiante, vamos explicar mais no final. O outro espírito começou a se manifestar, um suicida, Camilo Castelo Branco, que suicidou-se em Lisboa em 1890. Começa a lhe ditar os manuscritos do livro que só viria a público 30 anos depois, Memórias de um Suicida. O famoso livro trazido pela médium Ivone Pereira através de Camilo. Ela, vendo aquele espírito se aproximar, começou a pegar aqueles registros e a anotar. E ela só vai identificar esse espírito, que era o famoso romancista português, anos depois. Ao visitar uma biblioteca, então ela vai ver em uma capa de livro a imagem de Camilo Castelo Branco, famoso escritor. Então ela, com todo cuidado, ela não divulgava que esse espírito se manifestava através dela para ditar o que ela já estava coletando, que seria o livro mais tarde lançado, Memórias de um Suicida. Ela foi registrando, anotando tudo isso, como os outros livros, para nós vermos que trabalho com desvelo, com descrição da médium, com muito apuro, até mesmo a ter incerteza se aquilo tudo não seria a imaginação dela. Ela só constataria isso tudo muitos anos depois, na maturidade, porque jovem ela receava de levar aquilo adiante, aqueles registros, aqueles textos recebidos do mundo espiritual, ela tinha muito cuidado e guardava aquilo tudo com descrição, para só mais tarde, então, ela levar aquilo adiante. Então, ela vai mudando de cidade em cidade, ela vai morar na cidade de Barra do Piraí, no início da década de 30, passa um bom tempo em Barra do Piraí, no Grêmio Espírita de Beneficência, o centro espírita que ele está lá, secular, mais de 100 anos, ela trabalhou lá durante muitos anos, na parte do enxoval, evangelização, saiu de lá, foi morar em Juiz de Fora, foi morar em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. Em Pedro Leopoldo, ela vai trabalhar com Chico Xavier, na mesma reunião mediúnica. Ficaram grandes amigos, eram muito dedicados um ao outro pela amizade, afinidade. Lá ela trabalhou, então ela vai mudando, então ela vem na década de 40 para o Rio de Janeiro. Os pais já haviam desencarnado lá em Barra do Piraí. Então quem vai acolhê-la é a irmã Amália, no bairro da Piedade do Rio de Janeiro. Ivone, sempre muito discreta, ofereceu seu trabalho a alguns centros espíritas, mas ninguém a conhecia. Ela era uma pessoa novata na cidade do Rio de Janeiro, então ela não se firmou em nenhum centro espírita. Começou a frequentar em outro, mas ela ficou mais em casa, com atendimento, com aconselhamento, com outros trabalhos também, com os remédios homeopáticos ditados pelo Dr. Bezerra de Menezes, que naquela época poderia ter esse receituário. Anos depois, ela foi favorecida pela Federação Espírita Brasileira, que custeou a manipulação desses remédios homeopáticos para distribuir às pessoas que procuravam, para não ser do seu próprio bolso. E assim ela foi trabalhando, então ela resolve, lá nos meados da década de 40, que ela já frequentava a Federação Espírita Brasileira, levar os manuscritos de Memórias de um Suicida. Essa história é muito interessante. Quando ela chegou com os manuscritos debaixo do braço, Manuel Quintão a recebeu e não lhe deu atenção. Ele disse: só publicamos livros de Chico Xavier. Não temos tempo para ler outras obras. Ivone não ficou arrasada, mas ficou desapontada com aquele não, que só publicavam livros de Chico Xavier. Quem sou eu? Não sou ninguém. Então ela se guardou em humildade e voltou para casa
com os manuscritos de Memórias de um Suicida. Chegando em casa, era muito papel, imaginemos a psicografia, e era em papel de pão desamassado a ferro. Você não tinha aquele recurso como hoje, as brochuras, o papel A4, o papel impermeável. Não, ainda desamassava um papel para psicografar. E ainda bem que muita coisa ela não perdeu. Ela registrava a caneta. Então, chegando em casa com os manuscritos, ela rispou um fósforo e ia colocar fogo em tudo. Então, ela só viu um braço materializado na sua frente. Era o Dr. Bezerra de Menezes, que se manifestava e lhe pedia para ela não fazer aquilo, porque aquela obra não lhe pertencia, que ela aguardasse o tempo. Vamos repetir. Essa obra ficou 30 anos arquivada, aguardando. Roberto de Canaleira já havia se afastado, havia reencarnado, já havia dado notícia. Então, ela só tinha Charles e Dr. Bezerra de Menezes, que estava acompanhando, e aqueles textos que estavam vindo através de Camilo Castelo Branco. Mas Ivone, espírita, estudiosa, já havia lido obras de Leon Denis. E lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ela leu que Leon Denis deixou assim: quem precisar de minha intervenção, de minha ajuda na Terra, faça uma prece e, dentro do possível, eu atenderei. Então, ela começou a orar. E Leon Denis, então, se manifestou a ela, isso já no finalzinho da década de 40, porque Camilo Castelo Branco já havia reencarnado. Então, ela estava sem os textos de Memórias de um Suicida. O autor principal já havia se programado para reencarnar, como está registrado no próprio livro Memórias de um Suicida. Leon Denis, Espírito, se manifesta e diz a Ivone: vamos continuar a obra. Ela ainda pensa: daqui a pouco, daqui a uma semana, não, agora. Vamos recomeçar. A obra está inacabada. Então, ela lembrou de Manuel Quintão. A obra precisaria de uma revisão doutrinária. Ela estava feita sob a ótica de um escritor, de um romancista, não na visão espírita. Se publicada, não teria o mesmo valor. Então, foi uma sábia providência Leon Denis interferir, interceder para fazer o acabamento necessário de Memórias de Suicida. E aí sim, no início da década de 50, Ivone frequentando a Federação Espírita Brasileira, com amizade com outros dirigentes, receberam-na. Foi preciso datilografar aqueles textos todos, imaginemos a quantidade de papel escrito. Ela ganhou a máquina de datilografia de um sobrinho, datilografou tudo para então sim vir no final de 1955, início de 1956, Memórias de um Suicida. Esse livro, que é considerado, através de uma pesquisa do século passado, o quinto melhor livro espírita lançado e de adesão para a leitura de muitos. É um livro que em muitos causa algum embaraço, alguma dúvida ou algum receio. Ele é apenas pesado em termos de volumes, são mais de 500 páginas. Mas vencida a primeira parte, onde a descrição do plano espiritual, chamado Vale dos Suicidas, a segunda parte nós temos o Hospital Maria de Nazaré, e a terceira parte a cidade universitária, onde eles vão estudar. Então é muito interessante, é um livro doutrinário. Leon Denis deixou o livro sob o punho espírita, sob todo o aparato, conforme Allan Kardec. Então, não há quem não o leia e perceba o livro com um dizer ou outro, nos remetendo às verdades que o Espiritismo nos traz e nos alerta e nos esclarece também, tal é Memórias de um Suicida. Então, aproveitaremos então para divulgar de uma vez as obras de Ivone, são 12 livros. Nós não vamos colocar na sequência de lançamento, apenas vamos só lembrar que Memórias de um Suicida não foi o primeiro, porque junto à Memórias de um Suicida, ela também levou um outro livro, uma novela, em 2 partes, Nas Telas do Infinito. É uma novela de Camilo Castelo Branco,
e outra de Dr. Bezerra de Menezes. Então, Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicídio. Então, vem a sequência dos livros. Nós temos a conhecida trilogia Ivone Pereira. São 3 livros que se entrelaçam, onde em todos eles tem Ivone com uma das personagens vivida, com o nome por ela nos apresentado. Então, Nas Voragens do Pecado, na França, no século XVI, na época de Catarina de Médicis, a perseguição aos protestantes ou huguenotes, ela foi a Ruth Carolina de La Chapelle. O Roberto de Canalejas, nesse caso, é Luís de Narbonne, que era o capitão da fé, que dizimou todos os protestantes do território francês, inclusive a família de Ruth Carolina de La Chapelle, a Ivone. E o seu pai era o Carlos Felipe I, Dr. Bezerra de Menezes. O seu irmão era o Carlos Felipe II, o Charles. Foram dizimados por serem protestantes pela mandatária Catarina de Médicis, católica, na França, nessa época. Então, ela trama uma situação na qual ela se casa com Luís de Narbonne para vingar a morte de sua família, mas passou a amá-lo. É a primeira história que nós temos desses 2 espíritos juntos, mas neste mesmo livro, narra que essa família já vem desde o século III da era cristã juntos. O Dr. Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canalejas, Ivone já vêm juntos desde então. Ivone e Roberto mais atrasados, devido às falhas, aos erros e aos comprometimentos entre si. Tanto é que ela planejou a sua morte, o entregou como desertor à rainha, e a rainha o prendeu no calabouço do palácio, e ele ali morreu definhando. Mas a amava muito, conseguiu perdoá-la. Ela, com todo esse agravo, então vem outro livro, O Cavaleiro de Nimier. Nimier é uma região da França. Ele vem a ser, nesse caso, deste livro, o Henri de Nimier. Ela, a Berthe de Somerville, uma bastarda criada por uma família nobre. Novamente, erro, engano, deslize. Ela casa-se com Henri de Nimier, mas ela é apaixonada pelo outro, Louis de Somerville. Abandona Henri de Nimier, que é o mesmo Roberto de Canalejas, para nós vermos quanto comprometimento, quanto erro, quanta falha natural em todos nós que somos imperfeitos, mas Ivone nos narrou isso tudo, nos desvendou isso tudo de seu passado para mostrar-nos como ela errou e como ela serviu de exemplo para todos nós. Então, neste livro, Cavaleiro de Nimier, ela como Berthe, mais uma vez o adultério, ele se suicida por causa dela, pelo abandonado, perde, ela fica doente, ela não se suicida, mas ela é cuidada pelo padre e pelo outro sacerdote amigo dela que vem a ser Dr. Bezerra de Menezes e o Charles. No caso, são 2 sacerdotes amigos de Berthe que vai acolhê-la no final quando ela contrai uma doença, mas não suicidou neste livro. O Cavaleiro de Nimier, mais imputou foi a causa do suicídio de Henri de Nimier. O terceiro livro, O Drama da Bretanha. Ela vem como Andréa de Guzmán, agora já é França, século XVIII. Bretanha, uma região do norte da França. Ela novamente envolvida com a mesma família, os mesmos núcleos. Neste caso, agora ela era obsediada pelo pai de Henri de Nimier, o Arnaud de Nimier, que a procurava para vingar a morte do filho que suicidou por ela, pela Berthe, lá do livro da história, Cavaleiro de Nimier. E tem o Drama da Bretanha, André de Guzmán, uma jovem, médio, já com visões, com vidência. Tinha o irmão Victor, que é o Charles, o grande apoio, e o primo, o Arthur, que era o anterior, no caso, o Henri de Nimier reencarnado, que sofre uma queda, resgatando por ter sido suicida na outra vida, e vem esses entrelaçamentos novamente. Ela, obsediada, acaba se envolvendo com o vizinho da família, uma chácara, digamos assim, daquela localidade onde eles moravam, e a propriedade vizinha da outra, engravidou seus 15 anos,
Desesperada pelo obsessor, ela relata isso tudo à família, a família a obriga a casar com quem ela não queria, no caso, com o outro que ia engravidar, o vizinho, no caso, e ela, então, pela obsessão, se joga nas costas da Bretanha, caindo no mar, através do suicídio. Então, é o primeiro suicídio relatado que o outro virá na sequência. Então, a trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha são obras entrelaçadas onde estão as vidas de Ivone envolvida e em foco. E terminamos relatando essa história de O Drama da Bretanha, onde então ela relatou o seu suicídio. Então, na sequência, nós temos as outras obras. A Tragédia de Santa Maria, ditada por Dr. Bezerra de Menezes, Amor e Ódio, por Charles, Ressurreição e Vida, pelo espírito Leon Tolstói, o livro, na sequência dela, de relatos de vivência dela, mas orientada pelos guias espirituais, Devassando o Invisível, também, que tal qual Recordações da Mediunidade, a sua experiência na mediunidade. Dramas da Obsessão, ditado por Dr. Bezerra de Menezes, Ressurreição e Vida, Recordações da Mediunidade, Sublimação Vem a Encerrar. Então, nós só vamos fazer uma leitura rápida dos livros no todo, para não perder a conta e sermos fiel ao que Ivone nos deixou. Então, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier, O Drama da Bretanha, a trilogia. E, na sequência, Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, Sublimação, Ressurreição e Vida e Recordações da Mediunidade. Obra póstuma é A Luz do Consolador, e ainda em vida, através de uma outra editora, foi lançado Cânticos do Coração, volumes 1 e 2, através da editora CELD, Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. E escritores, trabalhadores da doutrina espírita têm contribuído com livros sobre Ivone, têm nos trazido, mas ainda vamos voltar nas obras de Ivone, mas vamos fazer parênteses agora, para relatar escritores que deixaram também suas pesquisas e suas contribuições ao buscar a vida de Ivone. Pedro Camilo, Salvador, Bahia, que tem os livros sobre as vidas de Ivone ou sobre sua mediunidade. Denise Corrêa de Macedo, no Rio de Janeiro, também, com relatos sobre as vidas de Ivone Pereira e a obra que não foi autorizada, que é A Vida Anterior, que na sua época Ivone não pôde lançar, porque era muita exposição e o Dr. Bezerra de Menezes não permitiu. Então veio em 2015 Leila, a filha de Charles, que é a vida anterior a Ivone Pereira, onde ela cometeu o segundo suicídio a nós relatado, onde ela era esposa de Roberto de Canaleiras, e Denise Corrêa de Macedo psicografou através do espírito Arnaud Vinier, o obsessor que levou Andréia ao suicídio, lá no relato relatado no livro O Drama da Bretanha. O senhor Gerson Sestini, com o livro Ivone, a Médium Iluminada. Neste livro, o senhor Gerson Sestini nos conta os detalhes bem pitorescos, bem interessantes, que ele conviveu com Ivone. Então, ele coletou diretamente na fonte as histórias. Então, ele nos diz que Ivone, além de ter tentado eliminar, ela contou isso a ele, o senhor Gerson Sestini, no livro Ivone, a Médium Iluminada. Além de ter tentado queimar os manuscritos de Memória do Suicida, o livro ficou 30 anos guardado, era muito papel para ficar arquivado. Então, uma época chovia muito no Rio de Janeiro, ela tentou jogar na enxurrada os textos, e o doutor Bezerra interferiu mais uma vez, não me permitindo que ela fizesse aquilo. Então, ou foi pelo fogo, pelo fósforo, ou foi pela água, por uma enxurrada, mas foi evitado. Tudo isso, o doutor Bezerra de Menezes, e a obra ficou sã e salva. E outro editor, querido nosso, amigo hoje no plano espiritual, senhor Augusto Marques de Freitas, que lançou O Voo de uma Alma, também relatando as histórias de Ivone, com suas pesquisas,
e com a história de seu Augusto que nós vamos encerrar a nossa divulgação daqui a pouco. Seu Augusto deixou um trabalho muito grande, inclusive a fundação do Centro Espírita Ivone Pereira na terra natal de Ivone, Rio das Flores, que hoje o Centro Espírita Ivone Pereira em Rio das Flores, Rio de Janeiro, está completando 32 anos de fundação. 14 de janeiro de 1989, lá foi fundado e lá está até hoje, muito bem estruturado, o Centro Espírita Ivone Pereira na terra natal dessa médium que nós estamos divulgando. Mas voltando à sequência, no livro Sublimação, nós temos os contos de Leon Tolstói e de Charles. E 2 contos, ela nos narra suas vidas. Ou quando ela foi a Lígia, lá na Pérsia, no ano 40 da era cristã, e quando ela se envolveu, então, com uma das vidas de Charles, que era o soberano Sacaran. Então, para nós vermos quantos séculos de envolvimento e por que Charles a procurava. Porque foi irmão, ou porque foi esposo, como nessa narrativa, ou como foi pai, como nós vamos narrar na sequência. Então, sempre muito ligado. Então, por isso foi aquele guia espiritual, desde o início da existência de Ivone, acudindo-a para que ela não perdesse a existência através do equívoco que é o suicídio. Dr. Bezerra de um lado e Charles do outro, guiando Ivone Pereira. Então, nesse mesmo livro, Sublimação, tem no livro o conto Nina, a existência anterior a Leila, lá no século XIX, quando ela foi uma cigana infeliz que vagava pelas ruas de Espanha, no caso a capital Madrid, foi acolhida então por Carlos Ramiro, o Charles, mas foi rejeitada porque ele era noivo, casado, a noiva enciumada colocou o porta fora junto aos empregados, e ela definhou e morreu, tuberculosa, não cometeu suicídio, mas pediu para voltar, e foi aceita. Então, o casal, Carlos Ramiro e Constança, é o livro Leila, a filha de Charles, recebe então o espírito que foi Nina na vida anterior, como Leila. Daí o livro, Leila, filha de Charles, que é a reencarnação anterior a Ivone Pereira, onde então tem o segundo suicídio relatado. Então, Leila, uma jovem artista, porque ela tocava piano muito bem, casada com Roberto de Canaleiras, o mesmo Henri de Demier, o mesmo Arthur de O Drama da Bretanha, o mesmo Luiz de Narbonne de Nas Voragens do Pecado, agora reencarnado por Roberto de Canaleiras, o médico casado com ela, com a Leila, a filha de Charles, a reencarnação anterior de Ivone, mas ela, por tocar piano muito bem, se envolveu com um grupo de artistas que passava por Madrid. E ela abandonou o marido, Roberto de Canaleiras, e a filha, Lelita, para seguir os artistas e tocar piano pela Europa. Ou seja, uma inconsequência de uma jovem de 20 e poucos anos. O marido ficou arrasado, a família mais ainda, um perjúrio, um adultério, ela abandonou todos e fugiu, sumiu sem deixar rastro ou notícia para onde estava. Ele, por ser médico, facilitou o suicídio. Se deixou contaminar pelo bacilo de Koch, aquele que transmite a tuberculose, contaminando também a pequenina do casal, a Lelita. Então ele desencarnou ela lá na Europa, por onde ela estava viajando com a trupe artística, tem conhecimento, volta desesperada. Nesse caso, a família tinha uma propriedade em Madrid, na Espanha, e também em Portugal, na cidade de Lisboa. Então, ela retorna para Lisboa, onde estava a família arrasada, o pai Charles, a mãe Constância, que a abominava, a ignorava, repudiou a filha pelo adultério concedido ao marido, ou contraído contra o marido, e não aceitava aquela atitude da filha. Então, ela arrasada, a Leila, programa então o suicídio. Isso é narrado neste livro, Leila, filha de Charles, mas em Recordações da Mediunidade também é relatado.
Só que ela colocou a letra L, não colocou Leila. Só agora, nesse livro, que nós temos detalhadamente sobre esse suicídio da vida anterior. Então, ela programou essa sua saída de uma forma abrupta da existência, procurando seguir com um boleeiro contratado através de uma carruagem que a levou para um penhasco. Lá ela dispensou o boleeiro que a conduzira até lá e se jogou em uma ribanceira, caindo nas águas do Rio Tejo, o rio que corta a cidade de Lisboa, em Portugal. Então, mais um suicídio, segundo suicídio relatado, causando muito pesar no pai Charles, que ficou arrasado com o suicídio da filha Leila, que é esse relato todo. Então, renasce esse espírito endividado com esse agravante todo de um passado, Ivone Pereira, mas com uma grande dádiva do plano espiritual. Nasceu espírita e guarnecida por um lar espírita, porque, como ela nos diz em Elevação do Invisível e também em Recordações da Mediunidade, se ela não tivesse nascido em um lar espírita, teria se perdido. Uma mediunidade ostensiva, ela não teria feito metade do trabalho ou praticamente nada, teria se perdido. Mas não. Trabalhou com devotamento, com resignação, sofrendo na penúria, a miséria, a falta de um lar, a falta de filhos, a falta de uma estrutura familiar, por resgatar um passado delituoso de erros e de tropeços, mas como a própria nos revela e narrou para nós em suas obras. Uma soberana providência para lhe ajudar em seu espírito culpado. Palavras da própria Ivone que reproduzimos aqui neste momento. E vamos trazer então para já começar os momentos finais da nossa divulgação, essa história tão bonita, então, agora do espírito Ivone Pereira, que tem no plano espiritual, então, uma incumbência como espírito acudir casos de propensos ao suicídio, ou também socorrer os suicidas no plano espiritual. Isso tudo nos é narrado no livro Leila, a filha de Charles, nas últimas páginas, o trabalho atual do espírito Ivone, que desencarnou em 9 de março de 1984 e, a partir deste momento, como espírito, assumiu perante Maria de Nazaré, a protetora dos suicidas, essa incumbência junto a outros espíritos dedicados a grupos, a falanges, a socorrer suicidas ou encarnados em vias de cometer este ato totalmente equivocado, e que nós vamos narrar então essa história tão bonita que está no livro, com várias intercessões que Ivone tem feito junto a encarnados para evitar este ato atroz quanto à sua própria vida, à sua existência física, porque a vida continua, que é a existência física e espiritual. Então, do senhor Augusto Marques de Freitas, no livro O Voo de uma Alma, nos deixou então essa história, que é um fato verídico, por ele experimentado e vivenciado, porque foi a ele a parte envolvida, de um desempregado que estava prestes a cometer o suicídio no Recife. Ele estava lá, ele havia vindo da cidade de Santa Helena, no Maranhão, para uma frente de trabalho no Recife. Não conseguindo nada, ele já havia procurado todas as autoridades, ninguém lhe dera apoio ou guarida. Então, ele sentado na praça Maciel Pinheiro, numa madrugada, ele só tinha um pensamento: acabar com a sua vida. Deitados e dormindo ao relento estava a esposa e 2 filhinhos pequenos. E ele no banco daquela praça, com este pensamento:
E se ele olha e vê uma senhora bem vestida, de cabelos brancos, ao seu lado. Era o espírito Ivone, materializado. Só que para o senhor, ou o jovem, ele não identificou se era um espírito ou uma pessoa. Este fato ele narrou em carta e encaminhou então lá para o Centro Espírita Ivone Pereira, recém-lançado em Rio das Flores. Então Ivone o acalmou, o consolou e lhe deu o nome de uma senhora lá em Rio das Flores, para onde ele deveria endereçar uma carta para pedir ajuda. Lhe ditou o endereço, disse tudo, que inclusive no dia seguinte, um senhor lhe daria dinheiro para comprar papel e caneta para endereçar a carta. Vejamos que detalhe em Recife, um homem que nunca ouvira falar da cidade de Rio das Flores, recebe então a intervenção de Ivone Pereira, espírito, que descreveu a ele o que ele deveria fazer, para quem escrever, senhora Ângela Salles Borco Arrangel. Senhora Ângela apenas havia emprestado o nome para compor a diretoria do Centro Espírita Ivone Pereira. Ela praticamente nem era espírita, conforme ela nos narrou tempos depois. Em amizade com o pessoal de lá, buscamos mais detalhes dessa carta. Então, esse homem semi-analfabeto escreveu para a dona Ângela, quem recebeu a carta foi seu Augusto Marques de Freitas, e só a entregou no dia seguinte, e dona Ângela telefonou para a dona Diva, esposa de seu Augusto, emocionada, imaginando como que o homem descobriu o nome dela lá em Recife. Ela que não era habitual no Centro Espírita Ivone Pereira, era Ivone com certeza que havia interferido, para que menos um cometesse suicídio. E um detalhe impressionou a todos em Rio das Flores e na cidade de Valença, onde eles moram, no caso, no Nadiva ainda hoje, seu Augusto, no plano espiritual. A grafia. Ele praticamente um analfabeto. Vários erros de ortografia, de gramática, de concordância, mas o nome Ivone, que é um nome diferente na grafia, escrito corretamente. Y-V-O-N-M-E. Ivone, Dom Amaral Pereira, que havia se aproximado dele, deu-lhe o nome e pediu que, em nome dela, ele escrevesse para Rio das Flores pedindo ajuda. Dona Ângela era casada com um bancário, então foi fácil a remessa do dinheiro do Banco de Valença para Rio das Flores, no caso de Valença, para Recife, em frente à praça onde esse desempregado estava vivendo ou fazendo ponto. Dona Ângela tinha 2 filhos pequenos, tal qual a narrativa que estava na carta. Então, uma história que sensibilizou a todos. E impressionou mais ainda como, então, ele, desconhecedor da cidade, de tudo, teria o endereço, João Paiva de Lacerda, e o número lá em Rio das Flores, do Centro Espírita Ivone Pereira, que era a primeira sede, uma sala ainda alugada, não era a sede atual do Centro Espírita Ivone Pereira, era muito detalhe, era muita minúcia, era muita evidência para que eles constatassem que era Ivone, que havia intercedido para que aquele homem não cometesse suicídio. O Espírito Ivone, atuando como tem feito no plano espiritual, com várias ajudas. Outra história narrada pelo São Augusto também, mas essa não está em livro, mas foi narrada por ele e nos autorizou que contasse em palestras. Há muitos anos atrás ouvimos que um senhor chegou na livraria espírita em Valença, onde o São Augusto era o representante desta livraria espírita, e disse que estava pesaroso, com os sonhos, com os pensamentos ruins. O São Augusto logo imaginou, porque muitas pessoas chegavam até a livraria espírita para se aconselhar, ou desabafar até mesmo. E disse que sonhou com uma senhora que lhe ditou o nome de um livro chamado Enxugando Lágrimas. É um livro famoso de Chico Xavier com várias mensagens.
e procurava o livro enxugando lágrimas. E descreveu o livro, o seu Augusto encontrou o livro, disse ele viu. Ele viu, aliás, ele identificou o retrato de Ivone na livraria e falou para o seu Augusto, é essa senhora que apareceu para mim no sonho. Seu Augusto não falou que era um espírito, não quis embaraçar o Senhor, ele só disse assim, é uma grande amiga nossa, pode levar o livro de presente. Então, para nós vermos quanta interferência de Ivone, quanto amparo no plano espiritual, como fez em vida também, essa sua grande ajuda, seu legado que deixou em vida, plano aqui que esteve entre nós, uma médium conscienciosa, disciplinadíssima, dedicada com muito apuro, com muito zelo, sempre fiel aos postulados de Allan Kardec, ao que a doutrina espírita nos remete, ou o que está neste livro, ou no outro, sempre muito criteriosa no zelo, nas respostas, nos aconselhamentos. Orava pelos suicidas, tinha um caderno que ela anotava o nome dos suicidas que ela tomava notícia pelos noticiários, ou pelas informações de pessoas que levavam até a ela, sabedores que ela poderia interferir com sua prece. Então ela tinha um caderno de nomes de pessoas, inclusive Getúlio Dornelles Vargas estava anotado em seu caderno. Getúlio Dornelles Vargas cometeu suicídio em 1954, como é divulgado pela história do Brasil, e era um dos suicidas que ela tinha em seu caderno de preces, orando por todos, trabalhando com dedicação, com afinco, a uma causa que ela abraçou tão bem, que foi a prevenção do suicídio. Retornamos então aos nossos amigos do Grupo Espírita Inácio Ferreira, Isabela, para o encerramento, as considerações finais, com votos de muita paz a todos. Rony, uma palestra muito boa, todos gostaram muito. Com certeza você divulgou muito bem a obra da Ivone, né? Fez jus, estimulou a todos para que possam participar, lendo, estudando essas obras, né? Porque ela é uma escritora que traz de uma forma maestral tudo isso que a gente precisa aprender sobre como as nossas atitudes vêm influenciando, né? E a gente vem reencarnando, tentando resgatar esses nossos erros, esses nossos débitos, né? E com certeza na prevenção também, né? Porque as pessoas que têm contato com tudo que passa e tudo que tem que viver, um espírito que optar pelo suicídio, né? Escolher, mesmo sendo um caso de obsessão, mesmo com todos os outros motivos e motivações e questões que permeiam a causa, ela sempre é uma questão de livre-arbítrio, de certa forma, né? Então, isso também tem o seu peso, né? E acho que é muito importante a gente falar sobre a obra dela, até por essa questão de prevenirmos, né? Toda essa situação espiritual que pode ser ocasionada depois. Mas como Deus é muito bom, a gente tem sempre novas oportunidades, né? Como você muito bem mostrou o caso da Ivone. Então eu queria agradecer muito, Rony, a sua palestra, dizer que nós gostamos bastante. A casa aqui está aberta para te receber sempre que você quiser falar sobre qualquer tema. E a gente vai hoje agradecer a presença, né, virtual de todos aqueles amigos que compartilharam conosco da palestra, desejando uma ótima semana. A semana que vem, pessoal, nós vamos ter uma palestra na segunda-feira, excepcionalmente, tá? Porque o palestrante teve um imprevisto, ele não vai poder fazer na quinta. Então, a gente vai fazer na segunda-feira. Rony, muito obrigada. Obrigado, Que Jesus Rafael. abençoe seu trabalho.
Que a Ivone também saiba que hoje nós estamos aqui divulgando a obra dela, o trabalho dela e de todos os espíritos amigos que também estavam envolvidos nesse trabalho, né, para o Cristo. Pessoal, vamos então encerrar hoje com uma oração, né? Agradecendo por esses conhecimentos, agradecendo o Divino Mestre Jesus por tudo aquilo que nos traz através de suas palavras, das palavras de seus mensageiros, de todos os trabalhadores dessa seara bendita, que possamos todos nós aproveitar este recurso de elevação, de reforma íntima e nos melhorarmos enquanto espíritos que buscam a luz, que buscam melhorar as suas más tendências, os seus erros do passado, para um dia estarmos juntos do Cristo, convivendo e vivendo na luz, no bem e no amor. Que assim seja. Um ótimo fim de semana a todos. Obrigada, viu, Rony? Muita paz a todos. Obrigado a vocês.